Dava estudos no centro para pessoas, como se fosse um evangelismo, né? Como nós usamos nas nossas igrejas. Como se fosse uma classe de escola dominical. Isso. Eu já participava desse tipo de estudos. E os meus filhos todos foram criados ali. Quer dizer, em casa, quando vocês pensavam na morte, vocês pensavam que a morte era apenas uma coisa que aconteceria, mas num processo longo a pessoa se reencarnaria. Reencarnava. Não é? Quando vocês pensavam que alguém tinha morrido, vocês sempre achavam que essa saudade podia ser satisfeita por um contato mediúnico. É verdade, isso mesmo. Os filhos cresceram assim. Nós, inclusive, fazemos cultos em casa, porque eles usam esse tipo de coisa, culto nos lares, assim, estudando o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós praticávamos isso em casa. Mas chegou um tempo, pastor, que eu vi que aquilo não me serviu para nada. Porque o espírita diz que fora da caridade não há salvação. Então o que se faz? Pratica-se caridade, né? E de repente eu vi que na minha vida, tudo aquilo, aqueles anos todos que eu havia gasto ali, no momento que eu precisei, não me serviu para nada. Porque quando eu tinha 18 anos de casada, os meus filhos já dois adolescentes, um ainda pequeno, eu vi que o meu esposo era um adúltero. Eram duas famílias que ele sustentava. Ele tinha uma vida com uma moça durante 10 anos e eu não sabia. A senhora não sabia de nada? Eu não podia imaginar, nunca ele deu a perceber nada. E quando eu me vi naquele desespero e as pessoas diziam, é karma, eu não queria aceitar aquilo. Porque se eu era uma pessoa que eu praticava caridade, eu era uma pessoa fiel àquilo que eu servia, eu não poderia aceitar aquilo. Eu não poderia aceitar um Deus que eu servi e que no momento que eu precisei dele, ele não me serviu para nada. O que isso trouxe para dentro de casa? Trouxe problemas sérios, trouxe separação. Nós nos separamos. É mesmo? E eu tive problemas com... Papel passado ou separado? Não, nós nos separamos somente. E eu vi meus saiu filhos... de casa? Foi morar com a outra moça. E eu vi meus filhos muito desesperados. Eu tive meu filho do meio, na época tinha 14 para 15 anos, ele quase foi parar nas drogas. Ele começou com envolvimentos muito sérios lá na rua. E eu vi meu filho de orelhinha furada, de calças todas rabiscadas, como a gente vê aí fora os meninos usarem. E eu vi quase meu filho nas drogas. Foi há quanto tempo atrás? Foi 8 anos atrás, 9 anos atrás. E eu fiquei muito desesperada com aquilo. E a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro. E o que aconteceu? E eu fui parar em macumbaria. É mesmo? Eu fui me envolver, acabei me envolvendo em obras de macumbaria porque eu queria trazer o meu esposo de volta. Então eles diziam para mim que tinha uma solução para minha vida, cartomantes, jogos de búzios, tudo eu participava disso. Que eu, como kardecista, eu não cria nessas coisas. O kardecismo não adora imagem. E eu, na minha casa, nunca houve E nada. às vezes a pessoa assim, leiga, faz uma confusão muito grande entre o kardecismo e as outras práticas espiritualistas, não é? Especialmente com os cultos afro-brasileiros, e pensa que é a mesma coisa. É verdade. E o espírita kardecista em casa se sente ofendido quando é colocado assim no mesmo pacote. E eu fui me envolvendo, aí comecei a fazer trabalhos para trazer, porque eu queria de volta meu esposo de qualquer maneira, eu não me conformava com aquilo. E foi um período muito triste da minha vida. Eu me envolvi com bebida, eu comecei a me envolver com bebida. Eu trabalhava fora, comecei a trabalhar fora. E eu só chegava em casa altas horas da noite, bebida, sempre bebida. Até que um dia, eu fui na casa de um casal muito amigo nosso, e eles haviam aceitado Jesus há pouco tempo. E ali eles me falaram de Jesus pela primeira vez. Eu ouvi falar de Jesus, da palavra de Deus. E eles me deram um livro para ler, pastor. Mas naquele dia, eu saí daquela casa, quando eles me deram o livro para ler, eu olhei o título do livro, eu disse, não, isso aí vai contra aquilo que eu creio. O livro é esse aqui, ó. Nos Bastidores dos Espíritos, é um livro que, por acaso, fui eu que escrevi, né? É isso mesmo, Bastidores pastor. dos Espíritos.
o livro glorifico ao Senhor, glorifico sempre que eu testemunho, eu falo no seu nome e no seu livro. E glorifico muito a Deus por esse ministério abençoado que o senhor tem, porque foi através dessa leitura aí que eu me conheci. O que aconteceu quando a senhora começou a ler? E eu levei esse livro para casa e não li. Passado algum tempo, aquele casal novamente me chamou para conversar, e como eu falei ao senhor que eu ia em todo lugar que me chamavam, né, eu fui. E naquele dia aquele casal conversou, falou mais uma vez de Jesus comigo, que eu estava precisando de paz. E quando falou a palavra paz, que é aquilo que todos nós necessitamos quando não conhecemos Jesus, aquilo tocou no meu coração. Que mesmo que eu não tivesse meu esposo de volta, mas eu ganharia paz no meu coração. E aquilo, naquela noite, ele perguntou, você leu o livro que eu dei? Eu falei, não li, porque só o título, eu já vi que tinha alguma coisa que seria contrário àquilo que eu creio. Mas eu fui para casa com algo já diferente dentro do meu coração. Era uma noite de sábado. Sim. E no domingo pela manhã eu fiz o meu almoço rápido e peguei o livro para ler. Olha, Deus faz as coisas, Deus sabe quanto eu gosto de ler. Eu lia muito. Aqueles romances espíritas eu conhecia todos. Então é ali mesmo, né, que ela vai, vou pescar ali no livrinho. Eu, quando escrevi esse livro, escrevi pensando em alguém como a senhora. Amém. Viu? Eu escrevi esse livro no Canadá. Amém. Num frio abaixo de 40 graus, abaixo de zero. Mas o coração quente, né? O coração fervendo. Eu escrevi esse livro e na volta eu vim escrevendo de Winnipeg, no Canadá, até o Rio de Janeiro. Paramos nas 5 cidades americanas, longas esperas no aeroporto, isso tem 12 anos. E eu vim escrevendo esse livro e toda vez que eu ia escrever alguma coisa eu dizia, quem é a pessoa, qual é o tipo de gente que vai estar lendo esse livro? Eu pensava numa pessoa que estava fazendo caridade, numa pessoa buscando Deus. Você pensava em mim, né? Uma pessoa aflita, sem paz no coração, e uma pessoa que precisava ser tratada com muito respeito, porque, não sei se a senhora percebeu, apesar da capa dizendo os bastidores dos espíritos, mas eu fui descrevendo essa história aqui com muito cuidado para não ser ofensivo. É isso mesmo. Né? Quando eu peguei o livro, comecei no domingo de manhã, como eu estava falando, fiz o almoço e fui ler o livro. E eu achei interessante o livro, porque quem gosta de ler normalmente folheia o livro, né? Eu vou logo lá no finalzinho para ver como termina, né? Mas esse eu nem assim fiz. E quando eu comecei a ler o livro, eu falei, esse livro é igual aos livros que eu estou acostumada a ler. E fui lendo a história do Éber, né? E eu comecei a ver que aquele homem tinha o mesmo tipo de religião que eu. E aquele homem fazia as coisas que eu estava acostumada a ver acontecer. Mas já lá no finalzinho do livro eu vi o que aconteceu com o irmão Éber, aquela destruição na sua família, na sua vida, no seu trabalho. E eu comecei a me identificar com aquilo tudo que ele estava passando. E eu vi quando comecei a ver no momento que ele tem aquele encontro que vai até a casa, a sua esposa vai à casa do seu pai, depois eles são encaminhados à sua casa, à sua igreja, né? E ali ele começa a conversar com o Senhor. Ali, para mim, aí. E o interessante, pastor, que uns dias antes, eu no meu quarto muito desesperada, eu havia falado com Deus. Eu disse a Deus, Jesus, eu não aguento mais isso. Eu sei que essas coisas aonde eu estou, tu não estás ali. Eu preciso da verdade. A palavra de Deus diz, invoca-me e te responderei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não conhece. E assim aconteceu na minha vida. Eu naquele dia eu clamei a Deus. E nesse dia, quando eu acabei de ler esse livro, tudo aquilo que falava, as perguntas, tudo que o Senhor foi colocando para ele dentro da palavra de Deus. Foram respondendo as perguntas que ele fazia, eram perguntas que eu faria também. Acho que todo kardecista faria. E foram me respondendo e eu comecei a chorar. E eu comecei a ver quantos anos de engano eu teria necessidade de ter passado tudo isso que eu passei. E eu chorava muito, muito, muito. E acabei de ler o livro, eu me levantei da minha cama, eu estava deitada. E o Espírito Santo me fez lembrar o dia que eu invoquei o seu nome e pedi a verdade. E eu falei, essa é a verdade. É isso que eu quero. Eu quero isso, eu necessito disso. Chega de tanta coisa. Eu queria paz, pastor, eu precisava de paz. E eu fui na casa daquele casal amigo, e quando eu cheguei ali, eu me abracei a eles. Eu falei, eu quero esse Jesus que vocês têm. Eu necessito disso, mesmo que o meu marido não volte.
Interessante que o meu pastor, quando eu conto isso assim, né? Ele fala assim, engraçado, marido, que você, quando você estava na macumba, você queria ele de qualquer maneira. E quando você encontrou Jesus, eu não queria mais ele de qualquer maneira. Eu queria ele transformado. E eu comecei a orar assim ao Senhor. Senhor, traz meu marido de volta. O nível de exigência sobe, não é? É, claro. Você não está falando com um espíritozinho com qualquer um, né? Falando com o Criador do Universo, o Senhor dos Senhores, né? Aí você não vai querer beber qualquer vinho, é o melhor vinho, né? E não vai querer um marido remendado, nascido de novo, né? Eu falei, Senhor, eu quero transformado. Como ele está, não quero. Deixa ele lá dando trabalho. E ele está por aqui hoje com a gente? Ele está ali, ó. Então vem aqui com a gente, dá uma chegada aqui conosco, por favor. Bem-vindo. Mas e aí, ele está aqui com a gente remendado ou nascido de novo? Não, nascido de novo. Porque o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis, né? E eu aí comecei a falar de Jesus para ele. Sei. Comecei a falar de Jesus para ele e um dia eu fiz um culto na minha casa. Eu me converti em maio, em agosto eu fiz esse culto na minha casa e convidei-o para ir à minha casa. E ali ele aceitou a Jesus. O ilustre visitante. Verdade. A paz dela passou a me incomodar. E eu queria esta paz. Paz é um negócio desgraçadamente perturbador, né? Quem não tem? O sujeito que vê o outro cheio de paz, ele não tem, aquilo é horroroso. É horroroso. Olha, o que eu conheço aí de maridos infelizes porque as esposas se converteram e ficaram cheias de paz, é um negócio impressionante. Ele gostava de ver aquela coisa, todo mundo na pior, todo mundo desgraçado, aí nivela por baixo, ninguém fica com ciúme de ninguém, nem com inveja de ninguém. Aí, de repente um encontra Jesus, o coração fica cheio de paz, o outro entra em crise, né? Quando ela me convidou para ir nesta reunião, eu não sabia que era um culto, né? E ao chegar na sala da minha casa, um rapaz com a Bíblia na mão leu algo que eu jamais poderia imaginar que estivesse escrito na Bíblia. Ele leu o que está escrito em Malaquias 2, versículo 15, que diz: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Mas caiu em cima, né? Caiu em Parece cima. que foi escrito para mim. E ali naquela reunião, eu aceitei a Jesus, dali eu já nasci de novo ali. Né? Eu entendi o que é o nascer de novo, tive essa experiência do nascer de novo, e logo com o novo nascimento, quis acertar a minha vida, queria voltar para casa, comecei a pedir a Deus forças, porque eu queria ajeitar toda a minha vida, botar tudo... Voltou imediatamente para cá? Não, eu fiquei numa luta tremenda, porque quando a gente está no pecado, está no erro, há uma força maligna puxando para baixo, né? Nos afundando na lama. E eu queria acertar, queria voltar para casa, e não tinha força para fazer, né? E tinham me dado uma Bíblia, até uma Bíblia pequenininha, aquela Bíblia de capa cinza, e eu andava... Bíblia dos Gideões. Eu andava muito com aquela Bíblia e sempre desfolhava. E um dia eu li assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Aí eu comecei a entregar a Deus. Eu dizia: Deus, eu quero voltar para casa, não sei como vou fazer. Eu quero voltar para casa antes do Natal, porque aquela reunião lá em casa, que ela me convidou, foi dia 10 de agosto de 85. E eu queria voltar para casa antes do Natal, porque eu já tinha passado o Natal fora de casa e foi triste demais. E eu dizia: Deus, eu quero voltar para casa antes do Natal. E realmente Deus me deu força, me libertou e me orientou como eu tinha que fazer. E eu voltei para casa no dia 10 de dezembro de 85, numa terça-feira pela manhã, realmente antes do Natal. E eu passei o Natal em casa como pedi a Deus. Amém. E Deus refez nossa família, Deus refez nosso casamento. Glória a Jesus. E Deus tirou uma venda dos meus olhos. Eu passei a ver valores na minha esposa que eu não via antes. Hoje eu costumo chamar minha esposa de pérola. Eu tinha uma pérola em casa e não sabia. E nós temos esse prazer de trabalhar na obra de Deus, com a alegria de dizer para vocês que estão em casa, que você possa também dar valor à pérola que Deus botou na sua vida, não é? Me diga uma coisa, irmão Aldemir Samora, o irmão também tinha alguma relação com o mundo artístico, não tinha? Eu cantava no conjunto Johnny Maza. Sei,
E como músico eu me envolvi com várias mulheres, né? Até que como eu fui criando raízes e agora canta para Jesus? Agora eu canto. Cantar foi o dom que Deus me deu, né? Eu cantava movido a álcool. Hoje eu canto movido pelo Espírito Santo. Amém. Que bom. Que beleza. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Enquanto a senhora estava ali, eu quero passar para as suas mãos, o LP lá nós somos membros do projeto Vida Nova. Tá ótimo. Pastor Ezequiel Teixeira, meu amigo querido. É o celebrar o louvor da nossa igreja. Muito obrigado. Diga a ele que eu agradeci assim de todo o coração. Pastor, o nosso filho que eu falei que ficou desesperado, hoje é um homem de Deus, é um professor seminarista. Que beleza. É diácono da nossa igreja. Que beleza. É uma bênção no mundo do Senhor. Com muita alegria, pastor, nós podemos dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém, amém. Eu queria dizer uma coisa a vocês. Enquanto a senhora estava aqui dando o seu testemunho, eu peguei esse livro que é seu, mas foi escrito por mim, tomei a liberdade de fazer uma dedicatória e devolver a senhora, viu? Esse eu não dou pra ninguém, nem empresto. Quando eu compro, eu dou, empresto e vai embora. Deus abençoe vocês. Foi um prazer ter vocês. Que para mim se tornam absolutamente incompatíveis com aquilo que a palavra de Deus ensina, com aquilo que ela ministra, com aquilo que ela orienta. Basicamente falando, nós teríamos que dizer que há duas coisas no espiritismo kardecista que batem de frente, se chocam direto com aquilo que a Bíblia ensina. Em primeiro lugar, é a doutrina da reencarnação. Essa noção que diz que um ser humano que está vivo hoje, em morrendo, ele vai ter a chance de voltar à carne humana de novo, ele vai reencarnar, um ciclo histórico será a ele dado outra vez como oportunidade. Pode ser que ele não nasça aqui neste país, ou pode ser que ele vá se reencarnar numa outra geografia, numa outra situação. Mas essa é a primeira doutrina espírita que se choca dramaticamente com aquilo que a Bíblia ensina. Eu vou dizer depois por quê. A segunda doutrina é a da mediunidade, ou seja, é aquela que ensina que eu estou aqui, vivo, posso ter contato com um ser humano que morreu, que desencarnou. Se eu for sensível, se eu tiver qualificações e dotações mediúnicas, eu posso captar, a minha antena espiritual pode de alguma forma pegar essa comunicação que essa pessoa desencarnada está tentando fazer comigo, e eu posso, por vias as mais distintas, perceber, receber essas mensagens, manter contato direto com essas pessoas. Agora, você que está em casa, talvez esteja me perguntando, eu não sei quantos aqui no auditório, porventura, possam estar também tendo essas perguntas, por que essas duas doutrinas espíritas básicas se chocam tão veementemente com aquilo que a palavra de Deus ensina? Primeiramente, eu diria que a doutrina da reencarnação se choca com tudo o que o Evangelho ensina de ponta a ponta. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é clara quando diz que aos homens está determinado o morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, você morre uma vez, não morre duas, não morre três, não morre 10, morre-se uma. Se morre uma, é óbvio inferir que a Bíblia está dizendo que se vive uma aqui debaixo do sol. Porque se aos homens fosse dado morrer 10 vezes, por inferência eu teria que concluir que aos homens seria dado viver 10 vezes e reencarnar, mas diz, vive uma vez, morre uma vez, depois disso o que vem é o juízo. Agora, independentemente disso, a reencarnação se choca com uma série de coisas que Jesus veio fazer. Por exemplo, Jesus veio ao mundo e disse explicitamente que a razão pela qual ele viera é porque o único caminho de salvação para qualquer pessoa passa por aquela cruz, onde ele morreu. Ele foi à cruz do Calvário, porque não havia nenhum outro jeito, não havia nenhum outro caminho, não havia nenhuma outra forma para ser humano algum, por mecanismo nenhum, chegar ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém significa, inclui a mim, a Allan Kardec, a qualquer um, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, ele afunilou, ele concentrou toda e qualquer possibilidade de salvação
àquilo que ele estava realizando na cruz do Calvário. Ora, a palavra de Deus deixa claro que se houvesse algum outro caminho, Jesus não tinha que ter passado pela humilhação da cruz como passou. Se houvesse meios de eu ser salvo através de um processo de reencarnação, e se esse processo de reencarnação me fosse garantido em termos de um futuro bom pelas boas obras e pelas caridades que eu pratico, Jesus não precisava ter padecido a humilhação da cruz. Ele disse, orando ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, se houvesse outro caminho, outra possibilidade, a cruz não teria sido necessária. Parece absolutamente ridículo que Jesus tenha morrido enganado, que ele tenha morrido crendo que a morte dele era o único caminho de salvação, se havia outros caminhos. Se a própria natureza já tinha se incumbido de, através de um processo interminável de reencarnações, aperfeiçoar os espíritos humanos. Obviamente você, que talvez tenha crenças espíritas kardecistas, esteja me dizendo, tentando rebater, dizendo, ô pastor idiota, está falando aí na televisão, não, pena que eu não posso falar contigo, está gritando, esbravejando, dizendo, não, a morte de Jesus não foi para salvar, foi um símbolo de humilhação, de serviço e de bom exemplo na dor. Ora, isso é você que está dizendo. Jesus não foi à cruz pensando assim. Ele, quando instituiu a ceia do Senhor, a Eucaristia, ele disse que aquele era o corpo dele que ia ser partido, o sangue dele ia ser derramado para resgate de muitos. E o Novo Testamento afirma toda hora que a cruz de Jesus é o centro da salvação e não há nenhum outro caminho, nenhuma outra possibilidade. Ora, esse assunto é extremamente mais complexo e não é aqui, rapidamente no programa Paripense, que eu vou esgotar todas as variáveis dessa discussão, mas em tese e em resumo é isto. Em segundo lugar, a Bíblia também confronta a questão da mediunidade, porque a palavra de Deus é clara em inúmeras passagens bíblicas que Deus tem razões óbvias, profundas, e se não são óbvias, são pelo menos absolutamente dele, e ele é Deus, para nos dizer que nós não devamos de modo algum invocar os espíritos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 11, que não se deve invocar aos mortos. Isso é absolutamente claro, lá está numa lista de outras coisas chocantes que às vezes a gente não gosta de ver a mediunidade unida a elas. Lá está dito que não se deve buscar adivinhação, nem agouro, nem magia negra, nem sacrifícios humanos a favor de espíritos que estão por aí, e não se deve também invocar os mortos. A palavra de Deus também diz no livro de Isaías, no capítulo 8, no verso 19, que a favor dos vivos não se deve de maneira alguma invocar os mortos. Agora eu quero dizer uma coisa a você. Na minha experiência espiritual, durante muitos anos, eu tenho visto essas práticas serem chocantemente desmascaradas. Não são poucas as vezes em que a gente vê uma pessoa recebendo um espírito e ela diz que foi o avô de alguém ou um ser desencarnado que está ali falando através dela. E quando você chega ali e vê aquela situação e confronta aquela situação em nome de Jesus, você logo descobre e fica evidente e claro que aquele espírito que está se manifestando ali é espírito de engano. Não são poucas as vezes, não foram poucas as vezes até hoje, em que eu tive a chance de confrontar espíritos assim, se dizendo um falecido, um desencarnado, que está ali atuando mediunicamente. E você se aproxima e diz, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, diz o teu nome, para que todos aqui saibam quem tu és. E o que acontece é que logo, logo ele deixa de ser o falecido. E ele diz, eu sou demônio e eu estou aqui para enganar. Por favor, não fique triste comigo. Eu só estou tendo a coragem de dizer isso a você na intenção de que essa verdade de Jesus liberte você. O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Eu vou repetir isso a você: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode olhar aqui nos meus olhos, você vai ver que eu não estou sendo hostil, que eu estou tentando ser educado, mas em nome de Jesus eu me sinto compelido a dizer isto a você. Há milhares de espíritas kardecistas, gente boa nesse país, gente com sede de Deus, gente querendo ser útil, gente querendo ser boa, gente querendo servir, mas gente que pegou uma via enganosa, que tem todo um ar de cienticismo bonito, que aparentemente se concatena em coerência com a Bíblia, com o Evangelho, mas quando você conhece o Evangelho e lê o Evangelho, não segundo Allan Kardec, mas segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, segundo Jesus Cristo, quando você lê o Evangelho, você vai vendo que não há a menor possibilidade de que, se o Evangelho é o Evangelho segundo Allan Kardec não é alguma coisa para ser crida nem recebida por mim e por você. Se você hoje está aí conflituado, angustiado, com problema, confuso, até chocado, até escandalizado com o que eu estou falando, fica o meu convite a você. Telefone agora para a gente e nós queremos oferecer o ouvido para ouvir você. Você pode até telefonar com raiva, não faz mal. A gente quer orar com você, a gente quer conversar com você. O meu desejo é que essa palavra de Jesus chegue hoje ao seu coração e essa verdade de Jesus se manifeste libertadora sobre a sua vida. Vamos orar juntos, vocês que estão aqui comigo no auditório. Vamos orar, todos nós, por esses milhares que estão em casa, no hospital, no presídio, nos lugares os mais variados, ouvindo essa palavra de Deus. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome agora, Senhor. Eu falei essa palavra simples, singela, descomplicada, com todo o meu coração, no desejo de que esta Tua palavra alcance a muitos agora, Senhor. Muita gente ansiosa, desejosa de Deus, gente com sede de Deus, mas gente enganada, gente iludida. Senhor, por favor, derrama a luz do Teu Espírito sobre essas pessoas, assim como Tu derramaste a luz do Teu Espírito sobre a Dona Marilda, que tinha perguntas e recebeu respostas e creu no Evangelho. Por favor, dá aqui hoje, para além do que eu disse, e o que eu disse foi muito simples, o Teu Espírito tenha reforçado esta palavra com aquelas convicções profundas que atingem o coração. Quero pedir agora que muita gente esteja recebendo a verdade de Jesus e esteja sendo liberta pela verdade do Senhor Jesus. Nós pedimos que seja assim, em Teu nome, Jesus, para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Eu volto com você daqui a um pouquinho mais.